Marcos 12, 28 diz assim a palavra do Senhor: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhes. Qual a pergunta que o escriba fez? Vamos lá? Qual é o principal de qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 30, vamos ler juntos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amém? Esse é o principal de todos os mandamentos. Agora, Evangelho de João, capítulo de número 4. Marcos, Lucas, João, capítulo 4, verso de número 23 e 24, bem conhecido por nós também. A conversa de Jesus com a samaritana, onde ele destacou essa palavra dizendo, João 4, verso 23, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. 24, vamos ler? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, muito obrigado por podermos separar esses momentos, esses minutos, essas horas do nosso dia para adorarmos, prestarmos um culto ao Senhor, falarmos contigo, ouvir a tua voz, entoar cânticos ao Senhor. Muito obrigado porque a nossa alma encontra plenitude, inteireza na tua presença. Tua presença nos sacia, nos fortalece, nos direciona. A tua presença é o que nós precisamos. Por isso, nesse momento, diante da tua palavra, queremos pedir que o Senhor venha aquietar as águas do nosso coração. Toda preocupação, toda distração, dispersão seja anulada, repreendida no nome de Jesus. Que a nossa mente seja, ó Deus, um terreno aberto, ó Deus, seja um terreno fértil. O nosso coração seja um terreno fértil para receber a semente poderosa da tua palavra e que venha gerar muitos frutos em cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Glória a Deus. Queridos, eu tenho sido muito edificado através dessa série de ministrações, Uma Vida com Propósito. Às quartas e domingos, tanto de manhã quanto à noite, nós temos tido uma oportunidade que Deus tem nos concedido de aprender muito. E eu tenho lido o livro, estudado, ministrado aqui na igreja, e quanto isso tem acrescentado no meu coração. Quero abrir o parênteses aqui para fazer votos e desafiar você que ainda não leu o livro Uma Vida com Propósitos, pastor Rick Warren, que você o adquira e leia. Você pode adquirir tanto em livrarias, hoje o presbítero Fábio me falou que na livraria Leitura tem lá, e também tem o livro em PDF, eu distribuí para muitas pessoas em PDF, e na própria internet, se você digitar lá, você tem esse acesso gratuito desse livro, para você que gosta e que tem habilidade para ler o livro também de forma digital, um e-book está lá disponível, 0800, mas não perca, uma leitura fácil que vai impactar o seu coração. E dentro dessa série de ministrações, nós estamos agora na etapa de conhecer o primeiro propósito pelo qual nós fomos criados. E no início dessa palavra eu gostaria de elencar, eu gostaria de destacar algumas premissas sobre o tema que nós temos ministrado. Primeira premissa que eu gostaria de destacar, que ficasse cravada no nosso coração nessa noite, é que você e eu fomos planejados nos céus para agradar a Deus na terra. Eu vou repetir: você e eu fomos planejados nos céus para agradar a Deus na terra. Você pode trazer essa palavra para você dizendo assim: eu fui planejado nos céus para agradar a Deus na terra. Vamos dizer juntos essa frase, 1, 2, 3 e... eu fui planejado nos céus para agradar a Deus na terra. Este é o primeiríssimo propósito pelo qual você existe, pelo qual eu existo, o motivo pelo qual nós estamos aqui para agradar a Deus. Querido, é lindo a gente perceber que Deus, desde a eternidade, te projetou para viver nesse tempo para Ele.
como ministramos no domingo passado, com base em Romanos 11:36, que diz que por dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, inclusive você. Eu e você, desde a eternidade, Deus nos planejou, nos projetou para que nós pudéssemos viver para Ele. Desde a eternidade, Deus nos criou para que nós pudéssemos viver para a sua glória. Tudo foi criado por meio dele e tudo foi criado para Ele, desde a eternidade. Deus me criou, Deus te criou, Deus te planejou nos céus, para que você e eu o agradássemos na terra. Ou seja, viver para agradar a Deus é o primeiro propósito pelo qual eu e você fomos criados. Então, se você quer entender, pastor, para que eu fui criado? Primeiro propósito, eu fui criado para agradar a Deus, viver para agradar a Deus. Pense comigo, Deus precisaria de mim e de você para ser Deus? Não. Se eu partir amanhã, Deus continuará sendo Deus. A obra de Deus vai parar? Não, vai continuar fluindo do mesmo jeito. Comigo, semigo, com a gente, sem a gente, Deus continua pleno e satisfeito em si mesmo. Ele continua sendo Deus exaltado e adorado. Agora, aprove o Senhor, segundo o beneplácito, como diz o apóstolo Paulo, o beneplácito da sua vontade, o conselho da sua vontade, te criar, porque você só existe porque Deus te colocou nessa terra. Eu só existo por causa disso. Ou alguém aqui alto se criou? Tudo foi feito por Ele. Agora, por que Deus me plantou nessa terra? Olha, desde a eternidade Deus pensou em você, pensou no Pedrinho, pensou na tia Ziza, pensou no Rodrigo. Eu vou colocar o Rodrigo lá, eu vou colocar o Bruno Marcos lá, eu vou colocar o Binho lá, eu vou colocar a Angélica, eu vou colocar para que ele possa viver para mim. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Você foi concebido na ideia de Deus desde a eternidade. Por que isso é importante a gente perceber, irmãos? Porque quando eu vivo uma vida que não agrada a Deus, eu estou vivendo dentro ou fora do propósito? Fora do propósito. Então, quando eu não vivo uma vida que agrada a Deus, eu estou vivendo fora do propósito pelo qual fui criado. E viver fora do propósito, a nossa vida não tem sentido. A nossa vida não encontra plenitude. Eu nunca vou viver uma vida abundante se eu não viver o propósito pelo qual fui criado. Eu nunca vou viver uma vida plena se eu não viver dentro do propósito pelo qual fui criado. Ou seja, a gente precisa se perguntar, não tem como a gente fugir, não tem como a gente se esquivar da pergunta ao dizer: você acredita que o estilo de vida que você tem vivido tem agradado a Deus? Você quer saber se você está vivendo o propósito pelo qual você foi criado? Você precisa se perguntar, juntamente como eu me perguntei sobre essa questão: a vida, o estilo de vida que você tem vivido, tem agradado a Deus? Pense um pouco, reflita você mesmo. Você acredita que a forma como você se relaciona dentro de casa, a forma como você trata sua esposa, o seu pai, os seus filhos, você acredita que a forma como você trata-os dentro da sua casa tem agradado a Deus? Se tem agradado a Deus, você está vivendo dentro do propósito. Se a forma como você trata os dentro de casa não tem agradado a Deus, você está vivendo fora do propósito. E por isso a sua vida às vezes não encaixa, porque a sua vida só vai encaixar, minha vida só vai encaixar quando a gente viver para agradar a Deus. Não tem como a gente esquivar da pergunta em perceber: será que a forma como eu me relaciono com as pessoas do meu trabalho, pense só os seus relacionamentos dentro do seu trabalho, a forma como você se relaciona com as pessoas da sua faculdade, o bate-papo, as decisões, a forma como você se porta, tem agradado a Deus? Perceber isso vai te fazer entender se você está vivendo uma vida dentro, no cerne do propósito pelo qual você foi criado ou não. A gente precisa se perguntar: será que a forma como eu me relaciono com as pessoas dentro da comunidade, dentro da igreja que eu participo, que eu sou membro, será que a forma como eu lido, as conversas que eu tenho, tem agradado a Deus?
Será que a forma em que eu vivo, as minhas ações, os meus comentários, as minhas atitudes, as minhas reações, de fato, tem agradado a Deus? Irmãos, responder sinceramente essa pergunta vai ajudar a gente a entender se a gente está com os pés no lugar certo. E vai fazer a gente entender por que talvez muita coisa não está fluindo na nossa vida. Porque eu não estou dentro do propósito. Porque eu fui criado para agradar a Deus. E se tem áreas da minha vida que não estão agradando ao Senhor, eu estou vivendo fora do propósito pelo qual eu fui criado. E aí você vai perceber que a sua vida só vai ter sentido, vai ter propósito, quando essa vida realmente agradar a Deus. Segundo ponto. Então primeiro eu gostaria que você dissesse comigo mais uma vez: eu fui criado, eu fui planejado nos céus para agradar a Deus na terra. Pegou essa aí? Esse é o primeiro propósito pelo qual você foi criado. Eu fui planejado nos céus para agradar a Deus na terra. Segundo ponto. A adoração é o cerne. A adoração, ela é a base, é o fundamento central de uma vida que agrada a Deus. Vou repetir. A adoração é o cerne, é o fundamento central de uma vida que agrada a Deus. Qual que é a pergunta? Pastor, eu quero ter uma vida então que agrada a Deus, porque se eu tiver uma vida que agrada a Deus, na minha casa, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu vou ter uma vida dentro do propósito pelo qual fui criado. E como que eu faço para viver uma vida que agrada a Deus? Tenha uma vida de adoração a Ele. Então eu só vou agradar a Deus se eu tiver uma vida de adoração a Ele. Aí surge a pergunta: o que é adoração? Porque como é que eu vou ter uma vida de adoração? Talvez é uma palavra muito comum no meio religioso, mas como que eu vou ter uma vida de adoração? O que significa isso? Eu tive a alegria de poder, desde a minha conversão, com 10 para 11 anos de idade, até depois que eu formei, eu servi na igreja tocando no Ministério de Louvor. Tocava guitarra, violão no Ministério de Louvor. Ainda não pregava, não ensinava. Até quando eu fui para o seminário, eu tive até o início da igrejinha, né? Na verdade, quando a igrejinha começou, ainda os irmãos, eu tocava lá, tirava a guitarra e pegava o microfone, né? Quando estava lá embaixo, os irmãos que estão desde o início com a gente, sabe? Então, nesse ambiente de louvor, quem já participou de louvor, normalmente, como que as pessoas fazem? Na hora dos ensaios, né, Thay? As pessoas falam assim: ó, nós vamos cantar agora, nós vamos ensaiar aqui. O louvor hoje vai ter 2 músicas agitadas e tal, depois nós vamos ter umas 3 de adoração, e nós vamos ensaiar assim. É assim ou não é? Normalmente a gente, basicamente a gente faz essa linguagem aí, né? Natural, é comum de se falar isso. Só que na minha mente ainda, a minha mente que ia construindo dentro dessas repetições, de ouvir sobre essas questões, o que eu interpretava acerca de adoração? Então, o momento da música agitada é um momento lá de talvez celebração. Então, a adoração é só aquele momento da música mais lenta, aquela música mais quebrantada. Então, eu entendia isso. O que isso construiu na minha mente? Eu tinha um conceito de adoração distorcido, errôneo. Então o que construiu na minha mente a partir disso? Primeiro, eu achava que a adoração só acontecia no momento do louvor. Talvez você está aqui, talvez você também pense isso. Para mim, eu construí esse conceito da minha mente. Não, adoração é no momento do louvor. Acabou com esses 3 cânticos da adoração, vai vir a palavra. É outra coisa, não é adoração. Então, a primeira coisa, conceito errôneo que eu construí na minha mente é que a adoração só acontecia no momento do louvor. O segundo conceito errôneo que eu construí na minha mente é que a adoração era um estilo de música mais lento, que na hora que o pessoal dá vontade de pular, levanta a mão, celebra, aquilo ali não era a adoração era só a música mais lenta. A música mais agitada talvez não seria adoração. Estava na minha mente isso. Uma outra coisa que eu construí na minha mente com base nesse contexto, que a adoração só acontece na igreja. A adoração só acontece no momento do culto. Vou ali adorar Jesus. Acabou o culto, acabou o momento de adoração. Acabou o culto, acabou o meu prestar uma adoração a Deus. Equivoquei. Porque a adoração, quando você olha João 4 que nós lemos, a conversa de Jesus com a mulher samaritana não tinha ambiente nenhum de culto.
Ela estava sentada num poço, Jesus chegou para falar de adoração com ela. Não tinha instrumento, não tinha nada. E Jesus começa no bate-papo com essa mulher, a desconstruir essa ideia errônea do que é uma vida de adoração, ou o que é a adoração. E aí no versículo 20 de João 4, Jesus diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Ela estava falando, uns falam que é naquele monte, outros falam que é no monte de Cá. Aí Jesus falou para a mulher: podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao vosso Pai, porque a nossa adoração deve ser em espírito e em verdade. Aí Jesus já começa a desconstruir uma ideia que nós temos hoje, e a construir o que realmente é adoração. Primeiro ponto: a adoração não é centrada exclusivamente em lugares ditos como sagrados. Ou seja, a adoração não fica guardada só aqui que eu vou adorar Jesus. Jesus está falando, não é nesse monte, e nem no monte de Jerusalém, não é na cidade de Samaria, e nem no outro monte. Ou seja, não é o lugar que autentica a adoração, mas a atitude do adorador. Preste atenção, não é o lugar que autentica a atitude da adoração, mas sim a atitude do adorador. Ou seja, você pode adorar dentro da igreja? Sim, mas você também pode adorar dentro do ônibus. Estou mineiro hoje, né? Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Você está lá no ônibus, você pode pôr um fone ou sem fone. Você pode ler um texto, alguma coisa, ou sem ler. Mas a sua mente está ligada cujos pensamentos agradando a Deus. Você pode adorar a Deus na praia, de short. Você está andando na areia, você olha para o mar, você fala, somente Deus para criar algo tão magnífico como isso. Você olha para a grandeza do mar, vê aquela imensidão, as águas são interrompidas ali, as ondas interrompidas. Você vê o poderio de Deus, da beleza da natureza, do poder dele através dos céus que declaram a sua glória, o firmamento que anuncia o seu poder. Você está de bermuda na praia de férias, e você pode prestar uma adoração a Deus, porque é a atitude do coração. Você pode adorar a Deus, meu irmão, passando roupa na sua casa. As irmãs podem dizer amém. Você vê aquela pilha de roupa assim, ó. Aí você fala assim, esse monte de roupa para passar, pelo amor de Deus, tem um monte de roupa lá em casa. Perdeu a oportunidade de adorar a Deus. Adorar a Deus, obrigado Jesus, porque eu tenho uma pilha de roupa. Tem gente que não tem dinheiro para comprar nenhuma peça de roupa. Tudo depende de como você vê. Um vê como trabalho, o outro vê como provisão. A forma como você vê é manifestação de adoração ou não. Você pode estar ali agradecendo, obrigado Jesus por essa roupa, obrigado Jesus por esse alimento, obrigado por esse ovo frito, obrigado. A atitude minha diante do dia a dia, ela é uma expressão de adoração. Ou seja, a adoração ela não fica presa nas quatro paredes. Desde que tudo aquilo que eu fizer na terra, no meu trabalho, glorifique a Deus nos céus. Eu vou para o meu ambiente de trabalho, eu posso adorar o Senhor. Em vez de falar, meu Deus, eu tenho que trabalhar, você pode dizer, glória a Deus por essa porta de provisão que o Senhor me deu. O meu patrão ou fulano está puxando meu tapete, bendito seja Deus, porque às vezes ele pode ser a caravana de ismaelita de José, que está te levando para mais próximo, meu irmão, da promessa do governo de Deus para a sua vida. Então exalte a Deus. A Bíblia manda a gente amar o inimigo, orar por ele e pagar o mal com o quê? Com o bem. Adore a Deus. Quando alguém te perseguir, não deixe ele espiziar o seu coração, não deixe os seus lábios ser tomados de murmuração por causa disso não. Você pode adorar a Deus com a postura do seu coração, sendo grato no trabalho, no seu dia a dia, porque a adoração não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com a postura do nosso coração diante de Deus. A adoração não tem a ver só com o estilo de música, ou na verdade não é um estilo de música, é um estilo de vida. Você pode dizer comigo? A adoração não é um estilo de música, é um estilo de vida.
Porque Jesus manda adorar com música ou sem música. O que importa é que os seus verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Se tem música, se não tem música, se tem gente perto, se tem gente longe, eu estou adorando a Deus pela devoção do meu coração. É a sua vida. E aí a gente entende, eu quero viver uma vida que agrada a Deus. E uma vida que agrada a Deus tem como base principal a adoração. A adoração diária. Hernandes Dias Lopes diz assim: o adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração. Olha o que ele segue dizendo: Deus não está procurando adoração, mas adoradores que o adorem em espírito e verdade, irmão, porque a adoração já tem no céu. Os 24 anciãos estão adorando, os anjos estão diante dele, adorando de forma muito melhor do que qualquer um de nós, mas mesmo assim ele nos dá a graça e diz: eu estou à procura de verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. A prática da adoração deve estar enraizada na vida do adorador. É a sua vida que é a adoração a Ele. Você vai ver que lá em Gênesis 4, Deus rejeita Caim para depois rejeitar a oferta, porque é a vida que fala. Então a forma, olha, irmãos, é muito mais simples. Está dando para entender? Amém? É muito mais simples viver a vida cristã que agrada a Deus do que a gente imagina. Porque às vezes a gente acha, não, para adorar a Deus eu tenho que morar ali naquela torre de oração e ficar o tempo todo, eu tenho que ser um pregador. Não, você pode viver uma vida de adoração quando você sair daqui, quando você for para sua casa, quando você for para o trabalho amanhã. A forma como você lida as coisas está agradando a Deus, você está prestando a Ele a adoração. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu posso adorar a Deus no cultivar dos meus relacionamentos. Quando eu encontro com uma pessoa e decido abençoar a vida dela, quando eu decido não criticar alguém que não está presente, quando eu decido declarar uma palavra de bênção, uma palavra de elogio, nunca uma palavra de maldição, quando eu decido servir alguém com os meus dons, quando na minha conversa informal, no bate-papo, o meu bate-papo é um bate-papo onde Deus pode estar presente. Não, se Jesus estivesse aqui, estava de boa. Quer saber um segredo para você colocar em prática? Uma dica para que você possa perceber se o que eu estou fazendo agrada a Deus? Faça todas as coisas como se fosse Jesus, ou como se Jesus estivesse por perto. Ou seja, eu estou batendo papo aqui, deixa vir na sua mente o Espírito de Deus trazendo na sua mente. Esse bate-papo, Jesus podia estar perto, ele ia estar gostando dessa conversa minha aqui? Se ele está gostando, está adorando a Ele. Esse negócio que eu estou fazendo, essa negociação aqui com o vendedor, como vendedor, será que o que eu estou fazendo aqui está agradando a Jesus? Eu estou adorando a Ele. Se não, nós estamos fora do propósito. E aí a gente não encontra plenitude, não entende. Por que a minha vida não flui? Por que minha vida não tem sentido? Por que tudo que começa na minha vida não deslancha? Por que eu não encontro um lugar na minha vida, nessa terra? Eu não me encontro. Viva para agradar a Deus, e você vai encontrar inteireza, plenitude e abundância na terra, e colocará os seus pés no trilho da eternidade. Bendito seja o nome de Jesus. Uma vida de adoração. Tem uma pergunta nesse livro que eu achei legal de trazer aqui hoje, porque ajuda a gente a colocar essa palavra ou essa ministração em prática. A pergunta que o autor coloca é: que tarefa simples você poderia começar a fazer a partir de hoje, como se estivesse fazendo diretamente para Jesus? O que você poderia colocar nessa tarefa que você faz no dia a dia, lá no seu trabalho, quando você chegar no seu ambiente de trabalho? Tem alguma coisa que você poderia fazer diferente, que poderia ser uma expressão de adoração a Deus? A forma como você cumprimenta, as primeiras palavras que você diz, a forma como você acorda as pessoas da sua casa, o ambiente do café da manhã. Adorar a Deus é simples. Adorar a Deus é com o nosso coração. Você pode dizer comigo mais uma vez assim: a adoração é o fundamento central de uma vida que agrada a Deus. Ficou mais ou menos? Vamos lá? A adoração é o fundamento central de uma vida que agrada a Deus. Você foi planejado para quê? Para agradar a Deus. Esse é o primeiro propósito. E a adoração é esse estilo de vida, que se você fizer tudo como se fosse para Jesus, você vai começar a falar: nossa, que vida abençoada, como é bom viver para Cristo. Bom, terceiro e último ponto:
sobre esse primeiro propósito pelo qual nós somos criados. É que a essência da adoração é a rendição total a Deus. Tem uma hora que a gente vai ministrando, né? E os negócios vão apertando. O parafuso vai apertando. Agora, pastor, eu quero saber o que seria a essência da adoração. A essência da adoração é a rendição total a Deus. Marcos 12:30 que nós lemos, tem uma conversa de Jesus. O escriba chega para Jesus e fala: Jesus, me fala aí qual que é o principal dos principais, de todos os mandamentos que tem. O que ele fala? Qual que é o do top 5, number 1 aí? Qual que é? Amar a Deus. Amar a Deus, o texto que nós lemos fala a tradução: amar a Deus com todo o meu, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Esse é o principal, esse é o propósito pelo qual fomos criados. Amar a Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Essa é a essência da adoração. É uma rendição total a Deus, é uma entrega total, é um oferecimento de tudo que nós temos ao Senhor. Romanos 6,3 diz assim: não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado, mas ofereçam como instrumentos, mas ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereça os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Ou seja, a adoração consiste exatamente em oferecer-se por completo a Deus. A adoração, eu quero viver uma vida de adoração. A adoração consiste quando eu faço uma entrega integral ao Senhor, quando eu faço uma entrega plena, quando eu faço uma entrega sem reservas a Ele. Eu estou vivendo uma vida de adoração. Qual que é o mandamento top dos tops? É você amar Deus com todo o seu coração, é você amar a Deus com toda a sua alma, a sede das suas emoções, é você amar a Deus com todo o seu intelecto, com todo o seu entendimento, e você amar a Deus com todas as suas forças, com as expressões do seu corpo. Aí o Rick Warren escreve uma frase que é uma porrada no nosso coração. Me permita dizer essa expressão: Deus quer a sua vida por inteiro. 95% não é suficiente. Deus quer a sua vida, meu irmão. Não é só que não. Deus quer a vida de cada um de nós por inteiro. 95% não é o suficiente. Isso pode assustar quem não conhece de fato a Deus, mas quem é apaixonado por Ele, o Deus, Criador de todas as coisas, o que governa o universo, nem depende de mim. Ele quer tomar o governo completo da minha vida. Ele quer cuidar das minhas emoções, Ele quer governar os meus pensamentos, Ele quer governar a minha história. Ele tem planos de paz e não de mal, para me dar o fim que desejar. Eu quero lançar-me por completo a Ele. Aí o salmista no Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, descansa, confia nele, e o mais Ele fará. Meu irmão, hoje a palavra do Senhor para o seu coração é: se entrega, se lance, não é mais ou menos, se entrega por completo, descansa o seu coração, porque Deus tem coisa extraordinária para fazer na sua vida, para fazer na sua família, para fazer através de você, para fazer no seu ministério, para fazer através da sua vida. Ele vai te surpreender. Se lance. 95% não é o suficiente. E que maravilha saber disso. Que maravilha saber disso. Que Deus me quer por inteiro. Eu que se eu deixar de existir hoje, não vai parar, quando parar nada, acontece tudo, Ele ainda me quer por inteiro. Ele me colocou na história. Eu vou colocar a Cíntia na história, vou colocar o Renato na história lá em 2018, eu vou colocar lá 2019, para eles poderem viver o que eu quero que eles vivam. Você está aqui por causa disso, você nasceu por causa dele, você nasceu para Ele. A Ele seja a glória eternamente. Se lance, e você vai viver os melhores dias da sua história. Ou você acha que você e eu que não conseguimos saber o que está acontecendo na rua ali, a 30 metros daqui? Eu não sei o que está acontecendo aqui atrás, na parte de cima, eu não estou vendo o que
que está à direita, à esquerda. Você acha que eu que vejo tenho uma visão limitada? Você que tem uma visão limitada, tem plano melhor do que aquele que vê todas as coisas? Que era, que é e que há de vir, que tem um controle de tudo, e que é pai perfeito, que sabe o que os seus filhos querem, e o que pode abençoar. Não faz sentido. Não faz sentido eu achar que os meus planos são melhores do que os dele. Não faz sentido. Para que eu estou lutando? É ser ininteligível eu lutar querendo fazer a minha própria vontade, sabedor que existe um Deus que é lindo, poderoso, perfeito, e que já tem uma história escrita para você. Se entrega, se lance e viva o melhor ano, melhor tempo, melhor história da sua vida. Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente não entrega 1% do nosso dia em devoção completa a Deus. O dia todo pode ser em adoração, mas existe uma recompensa do secreto, porque aquele que busca o Pai em secreto, seu Pai em secreto vos recompensará. Às vezes a gente não consegue dedicar 1% da nossa vida ou do nosso tempo a Ele. Se não me falha a memória, 14,40 segundos do dia, dá 1% do dia. Você consegue fazer esse momento de devoção a Deus? Parar para falar com Ele? Será que a minha vida tem agradado a Deus? Às vezes a gente não consegue dedicar integralmente o nosso tempo no culto, onde todo o ambiente é 100% favorável para uma entrega e adoração plena. A gente não consegue. Às vezes a gente está no culto, tem música, tem louvor, tem palavra, tem foco total para você estar aqui recebendo do altar, e às vezes a sua mente está dispersa. O louvor está cantando e você está viajando. Helmas Airlines, como é que fala? Helmas Airlines, viajando na maionese. Está lá cantando louvor, você está pensando em outras coisas, desrespeitosamente, mexendo no celular, um ambiente de 1h30, 2 horas que seja, você não consegue se centrar de forma inteira para Deus. A gente precisa avaliar o nosso coração, porque às vezes a gente não consegue nem mesmo entregar os nossos lábios para edificar pessoas. E aí gente que vive assim, vem no culto, mas não está no culto, não se entrega por completo. Irmão, quando está tendo louvor aqui, cada letra você deve assim, ler e cantar com a sua alma, porque Ele nos chamou e falou, você tem que me amar, é de todo o coração, é de toda a alma, a sede dos seus sentimentos, é de todas as suas forças, é levantando a mão, é você chorar na presença dEle. O culto ele é racional, o culto também ele é emocional, ele é espírito e é verdade, é expressão do nosso coração a Ele. Às vezes a gente chega nos estádios, vai ver o jogo do Democrata, vai ver o jogo do Cruzeiro, vai ver o jogo do Atlético, vai ver eles perder, esse povo tudo perder, eles nem te conhecem, jogador nenhum nunca te viu na sua vida, e você está lá gritando, uou! Aí faz o gol, você abraça o camarada todo suado, fedendo, aí chega na igreja, levanta a mão, ai que saco, levanta a mão, levanta 2 segundos, está cansado. Eu não tenho nenhum problema, você está no estádio pulando, pode pular, mas e diante do Senhor? Será que a gente está dando todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e toda a força? E às vezes a gente não entende por que muita coisa não encaixa na nossa vida. Por que não dá liga? Pastor, tem coisa que não dá liga na minha vida, porque a gente não está vivendo o que nós fomos criados para viver para agradar a Ele, viver um estilo de adoração, e o estilo de adoração é uma rendição total ao Senhor, é uma entrega total. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Jeremias 29, 11, 13, melhor dizendo, diz assim, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, aí eu serei achado de vós, aí eu vou mudar a vossa sorte. Por que não está acontecendo? Porque a entrega não é inteira, mas se a entrega for inteira, você vai encontrar o Senhor, a sua sorte vai ser mudada, o sobrenatural vai sair do céu e vai se manifestar sobre a terra. Entrega
Entregue-se totalmente a Ele. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso quando diz em Gálatas 2:20: já não sou mais eu quem vivo, eu estou crucificado com Ele. Quem vive em mim é Cristo Jesus, o meu Senhor. Você pode aplaudir esse Jesus, meu irmão, que quer ser aquele que governa inteiramente a sua vida e a sua história. Que privilégio! Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero gastar os meus dias para Ti. Gastar o meu dia para Ti. Eu posso continuar sendo dentista, médico, professor, profissional liberal, pedreiro, mestre de obra. Eu posso continuar sendo estudante e gastar os meus dias em adoração a Ti. Te amar de todo o meu coração, Te amar com todo o meu entendimento, Te amar com todas as minhas emoções, Te amar com todas as minhas forças. Você nasceu para isso. Você pode dizer com todo carinho e amor para quem está do seu lado assim: Deus quer você por inteiro. Às vezes eu fico conversando com o pastor Tiago, além de servos de Deus que a gente já pode viver esse mandamento de viver a Deus por inteiro. Eu sou tão grato a Deus que ainda Deus decidiu nos colocar um projeto eterno para poder ajudar na expansão do reino, pregando a palavra, poder viver inteiramente para Deus. É o maior presente que eu podia receber na minha vida, até mesmo como, entre aspas, profissão. Anunciar a palavra. E se não tivesse o ofício de pastor, continuaria vivendo como vivi desde a minha conversão, inteiramente para Ele. Não tem nada melhor, irmãos, do que você viver o propósito pelo qual você foi criado. Eu estou aqui por causa dele. Vai acabar a vida com 80, 70, sei lá quantos anos que a gente vai viver. E a eternidade? Dar sequência àquilo que eu fui plantado na terra para adorar a Ele. A tarefa que não vai parar no céu é a adoração. Vai parar a pregação, mas a adoração não. Aqui nós estamos num treinamento para chegar lá diante dos céus, num ensaio onde a gente vai poder estar no coral, podendo cantar, adorar e viver inteiramente para Ele. Quando a gente vive para Deus, eu quero encerrar. Quando a gente vive para Deus, a gente se rende por completo, a gente recebe uma paz. Jó 22:21 diz assim: sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá para você. Sabe o que é? Quando a gente se lança de fato para Deus, a gente é tomado por uma paz que excede todo entendimento. As lutas, pastor, param? Não, às vezes até aumenta, mas existe uma convicção no meu coração que eu estou rendido diante daquele que tem o controle da minha história e pode fugir do controle das minhas mãos, mas não foge do controle daquele que é todo poderoso, daquele que é soberano, daquele que é rei, daquele que é Senhor, daquele que cuida de nós, daquele que é o bom pastor, daquele que é o nosso Pai. Por isso, meu irmão, a gente é tomado por uma paz, porque a gente sabe que existe um Deus que é perfeito, é pleno, que tem o controle total da nossa história. A porta de emprego se fechou, mas o céu se abre, as janelas, e bênçãos sem medidas são ministradas, porque é Ele quem cuida da sua vida. Nunca vi um justo perecer, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus. Por que não se lançar diante dele? Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, e Ele em tempo oportuno vos exaltará, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado
de vós. Quando eu me rendo a Deus, eu recebo paz. Quando eu me rendo a Deus, eu sou liberto, meu irmão, porque o pecado já não me domina, não tem os vícios, não me escraviza. Eu sou liberto, eu sou liberto de tudo aquilo que me distanciava do Senhor, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu me rendo, eu começo a experimentar o poder de Deus. Você quer desatar os céus para poder liberar o poder de Deus? Se renda a Ele, se renda por completo a Ele. É como Maria. Que plano louco, Senhor, que plano doido. Eu, uma mulher que nem sou casada nesse tempo, gerar um filho, o que eles vão pensar de mim? Mas o verso de Lucas capítulo de número 1, verso 38 diz assim, a resposta dela diante da palavra do anjo: que lindo, sou tua serva, que faça comigo ao teu querer, conforme a tua palavra. Quando a gente se rende por completo a Ele, a gente atrai o sobrenatural para a terra. Você está entendendo? Quando a gente se entrega totalmente a Ele. Toma o governo aqui do Senhor, do meu trabalho, da minha vida, dos meus pensamentos. Toma aquilo, tudo que eu fizer, eu quero agradar o Senhor. Quando a gente faz isso, quando a gente vive os planos dEle, a gente atrai o sobrenatural. Cristo Jesus, o sobrenatural para a terra, igual Josué. Josué fala assim: eu substituí Moisés, mas é o Senhor que falou. Ô Josué, você vai rodear a terra, você não vai preparar dinamite, talvez nem tinha. Você não vai preparar canhão, também não tinha, para poder derrubar essas muralhas. Não, você vai rodear caladinho. Tá bom, Senhor, eu me rendo assim, eu faço a tua vontade. É para ficar caladinho um dia, 2 dias, 3 dias, dá 7 voltas caladinho, depois tocar uma trombeta. Esse negócio vai derrubar essa muralha que dá quase essa largura aqui, que tem casa construída em cima e que passa carruagem por cima. O que vai acontecer? Eu vou me render ao teu plano, eu vou me render à tua vontade. E quando ele se rendeu à vontade, o sobrenatural foi atraído, manifestou-se o poder dos céus. Meu irmão, quando você se lançar diante dele, você vai ficar surpreendido de coisas tremendas que vai acontecer na sua casa, de milagres extraordinários, de improváveis aos olhos dos homens, que vão acontecer sobre a sua história, porque o render-se totalmente a Deus atrai o sobrenatural. Deus te quer por inteiro. Você foi planejado para agradar a Deus. Eu encerro dizendo que todo mundo um dia vai se render a algo. Se não for a Deus, talvez você vai se render às opiniões das pessoas. Fulano falou, Beltrano falou, vou seguir o que ele falou. Talvez você vai se render ao rancor, ao dinheiro, aos prazeres. Você é livre para escolher a quem se renderá, só não é livre das consequências da sua escolha. E eu quero convidar você nessa noite a render-se totalmente a Deus, porque render-se totalmente a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de realmente viver. Todas as outras você vai apenas existir, porque você foi criado por Ele e para Ele. Agradar a Deus é a plenitude pela qual você e eu fomos criados. Jesus te ama, sabia? Deus tem planos lindos para a sua vida. Não importa o que aconteceu no seu passado, se renda a Ele, porque uma nova história vai ser escrita na sua vida, pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Você pode aplaudir Jesus pela presença dele?